Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e continuando a série aí, Revendo Ponto, né? Primeiro, antes de começar aí os meus comentários, que eu falo demais, eu reconheço, vocês são sem vergonha, né? Vocês apelam pro lado emocional, né? Na hora de falar, nossa, obrigado por ter voltado com o canal e tal, mas isso aí. Vocês pegam no lado emocional, né? Tipo, ó, vamos cutucar na feridinha do homem pra ver se ele volta a fazer review. Ó. Quem sabe faz ao vivo, mandaram bem nos comentários. Mas continuando o projeto aqui, hoje eu vou falar ali dos episódios 16 até o 30, né? Então se você está chegando aqui agora, essa é uma série que eu decidi criar em homenagem aos 10 anos do canal, né? 10 anos oficiais dentro do YouTube. Na verdade tem mais do que isso, né? Desde a data da gravação do primeiro dia. E sem muitas delongas, vamos ver se a minha opinião sobre os jogos permanece a mesma ou se ela mudou no decorrer do tempo. No episódio 16 eu falei do Eminent Domain. O Eminent Domain, para quem não conhece, ele é um jogo que ele saiu pela TMG, que infelizmente é uma editora que não existe mais. Essa editora foi a que lançou o Yokohama, né? Dá pra ver aqui na pontinha do vídeo. E eles tiveram diversos jogos legais e alguns deles foram lançados no Brasil, ou através de importação direta somente, ou através de localização, né, sendo traduzidos para o português brasileiro, pela Cronos, né, extinta Cronos. Cronos essa que também lançou o Tiranos de Umbra Eterna, que é esse que está aqui, ó, em cima do meu dedo, o próprio Yokohama e mais alguns outros. Saiu também o Chimera Station, mas se eu não me engano o Chimera Station ele não foi traduzido, ele só foi importado, e mais alguns títulos. O Eminent Domain ele era um jogo que ele pegava o melhor de alguns mundos, assim, sabe? Ele era um jogo ali de você seguir papel, né? Papel de roles, né? Follow the leader. Na mesma linha do Race for the Galaxy, mas uma ideia mais condensada e também mais simples, né? Então ele rodava melhor, ele era mais amigável com novos jogadores. E ele teve diversas expansões, eu tive todas elas. Tive até uma caixinha pequenininha, que era uma parecida com esses joguinhos que a gente chama de carteados aqui no Brasil hoje, que aliás eu detesto esse termo, depois eu posso até estender o assunto, mas eu acho péssimo para a difusão desse tipo de produto. E o Eminent Domain é um cara que ele foi anunciado, eu fiquei bem chateado na época, tá, por ele não ter saído, mas sendo muito franco, foi até bom ele não ter saído. Eu acho que o Eminent Domain ele era um jogo da sua época, feito para aquela época, e pensando na quantidade de jogos que nós temos hoje, por exemplo, o Res Arcana aqui, ó, ali no cantinho, que ele segue uma ideia parecida, eu acho que o Eminent Domain ele entraria em desuso na maioria das coleções. Então é um jogo que eu não teria mais nos dias de hoje. Tá? O episódio 17 foi o Keyflower. Keyflower é um jogo bem legal, aí, um euro bem interessante. Se eu não me engano, ele veio aqui no Brasil, tô falando tudo de cabeça, se falar errado, por favor, corrija nos comentários, pela Redbox, na época, né, hoje Buró. E se eu não tô falando besteira, ele veio em algumas edições naquelas bilíngues, que era português e espanhol, através da Masqueoka, mesma versão que a Redbox trouxe do Concórdia. Tá? Eu posso estar falando bobagem aqui, por favor, os mais antigos aí, né? O pessoal que tem a minha idade aí, por favor, me corrijam aí, ou quem encontrar reviews mais antigos. Keyflower eu acho que ele é um jogo legal, mas que quando eu me aprofundei muito, né, na jogatina dele, com o passar do tempo, ele era um pouco demais do mesmo, sabe? Eu acho que ele foi um jogo também que eu vendi ele sem arrependimento nenhum, e a série Key, né, elas são vários jogos, né? O Keyflower talvez ele seja o mais famoso desses jogos, mas tiveram diversos títulos dentro da série Key, né? Era Keyflower, Key, Castle, tinha um monte de títulos, assim. É outro jogo que eu também não teria mais nos dias de hoje, porque eu acho que ele foi suprimido por produtos pensando na mesma ideia. Um outro jogo é o número 18, que é o Quarriors. Esse eu adoro esse jogo e é do Eric Lang, eu detesto, né? A grosso modo, a maioria dos jogos do Eric Lang, eu acho o Eric Lang um designer muito meia boca, né? Eu acho que ele é um cara que tem mais nome do que qualidade no final das contas, vide Blood Rage. Blood Rage é um jogo que eu acho péssimo desde sempre, né? Então assim, desculpem amantes do Blood Rage aí, podem jogar ovo na tela, mas eu nunca gostei. Blood Rage pra mim é um jogo que tem viking, que viking não navega, não faz o menor sentido. Eu sei que as expansões do Blood Rage ajudaram o jogo, mas enfim, pra mim não funciona. Mas respeito quem gosta. E o Quarriors, eu gosto muito da ideia inicial dele, e o Quarriors ele fez tanto sucesso que ele virou um monte de coisa, né? Ele virou a série Dice Masters, teve Vingadores, Tartarugas Ninja, DC, Hellboy, teve muita coisa. E eu tive praticamente tudo. Hoje, a única versão que eu tenho é essa aqui, acho que aparece no vídeo, né? A minha mãozinha ali, que é a Quarriors Ultimate Co-Edition, que é a Big Box do jogo, com todas as expansões que existiram para ele, inclusive a raríssima
Rise of the Demons. Eu vou até pegar lá rapidinho aqui. Não é um review, tá, pessoal? Eu não vou fazer um review, é só para mostrar quem nunca viu essa caixa aqui ao vivo. Tá? Então ela contém tudo que existe do Quartz. Eu adoro esse jogo, eu acho que ele envelheceu super bem. E o ar aqui é do Mike Elliott e o Eric Lang. Eu tô falando que é do Eric Lang, mas provavelmente é do Mike Elliott e o Eric Lang deve ter assinado o jogo, tá? Conheço. E ele coloca aqui, né, ó, 340 dados. É uma delícia da vida esse jogo. Sempre que eu posso, eu jogo ele. Premiadíssimo, né, ó. Quantidade de prêmios que ele ganhou aqui. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o Quartz é um jogo também que ele não sobreviveu bem ao tempo, tá? Porque você tem uma série de jogos que fizeram melhor a ideia do bag building, né? Então o Quartz ele é um deck building de dados, né? Que é o bag building. A gente teve o jogo da Meeple, aquele na França, eu esqueci o título agora, o Orleans, né? O Orleans, que saiu aqui, que é um ótimo bag building, né? O base eu acho bem ok, mas com as expansões que é a Invasão e a... não vou lembrar, acho que é Trade and Intrigue, acho que é esse o nome. É um baita jogo bom, aquilo é um bag building bem feito. Esse aqui é um bag building simples para você jogar, bem desencanado. Então assim, se você nunca teve o Quartz, você vai continuar vivendo bem sem ele, tá? Não vai mudar nada na sua coleção não. Eu sou apaixonado pelo jogo, então pra mim ele sobreviveu bem. Mas olhando pro cenário de tudo que foi feito, pensando nessa estrutura, ele não envelheceu bem não. Olhando aqui no episódio número 19, que é o 51st Stage, que até no episódio eu falei errado, eu falei 51 Stage, acho que foi uma coisa assim, eu errei tudo, era 51st, né, de 51º estado. Esse jogo aqui ele tem uma história muito legal, porque ele é o primeiro da série que foi virando mutante, né, então esse jogo ele nasceu como 51st Stage, aí ele virou Imperial Settlers, que foi publicado aqui no Brasil pela Fanbox na época, depois a Grok assumiu, ou o contrário, não lembro. Aí depois ele volta para 51st Stage, aí ele vira uma Big Box. Aí ele volta pro Imperial Settlers, virando Empires of the North. Aí ele voltou agora para 51st Stage, onde ele virou outra coisa, né, com a Supreme Edition, que na verdade é o jogo com algumas correções, algumas atualizações. E ele volta pro Imperial Settlers, né? Então Ignacy Trzewiczek, ele, malandro como é, ele tá lançando o mesmo jogo várias vezes, mudando um pouco a skin e algumas nuances. Então, independente de você gostar do 51st pelo ambiente, né, aquela ambientação cyberpunk, tudo sujão, né, meio Mad Max, ou se você gosta do Imperial Settlers com as suas dezenas de expansões, ambos são muito legais, eu acho que ambos ainda valem na coleção de qualquer um aí. Depois o Madeira. O Madeira acho que talvez tenha sido o primeiro jogo da escola de euros portugueses que eu tive. Eu tive o Panamax, eu tive o Madeira, eu tive... Tinha um jogo com o nome do Japão, que era o nome de um japonês. Eu tive todos, assim, o nome de acho que uma cidade do Japão, que eu não vou lembrar agora. Eu gostei muito desses jogos na época, mas eles sofreram muito, muito com o tempo. Como eles envelheceram mal. Eu não tenho mais nenhum. Eu acho que todos eles foram suplantados por jogos modernos e é até legal. Se você, acho que era o Bruno Sentiero, Bruno Neno Sentiero, uma coisa assim, o autor. Uma vez eu marquei uma jogatina recentemente no Panamax, falando minhas percepções de jogo de hoje, e ele mesmo comentou em cima, né, agora o Twitter X bloqueado, né, obrigado por terem feito isso, e ele mesmo comentou em cima, né, tipo, cara, até eu reconheço que o jogo poderia ter funcionado melhor, poderia ter sido mais rápido, mais ágil. Então o Panamax aqui, né, tô falando do Madeira, mas o Panamax, ele na época era muito claro que ele era uma tentativa de ser um container menor, e deu certo, mas ele era truncado, e o Madeira ia pelo mesmo caminho. Então Madeira eu acho que ela é aquela escola de euro que ela parece a escola italiana, né, que ela é muito roteirizada, muito engessada, que funciona, mas que também foi ficando para trás mediante o movimento dos euros modernos que a gente vê, principalmente nos últimos 5 anos para cá. Aí depois o Sentinels of the Multiverse. A minha Big Box está aqui, ó, que é uma caixona legal com todas as expansões. Não sei se vocês já viram essa versão, mas vou mostrar ela brevemente aqui também, que é a Definitive Edition. Essa aqui eu consegui com um amigo meu do meu trabalho, ele sabe quem ele é, não vou falar o nome desse sem vergonha aqui, porque isso aqui eu tive quase vender minha alma para conseguir isso aqui com ele, mas isso aqui é o jogo base com todas as suas expansões, e eu definitivamente adoro esse jogo. Aqui no Brasil a gente teve uma versão que infelizmente foi toda cagada, não vamos falar bem de algo que foi ruim, né? Então, assim, teve muito problema na época, o pessoal se posicionou, lançou errado e tal, mas de novo, né, eu acho que ele é um jogo que era fruto
naquele tempo. Né? Então, assim, ele é um jogo que ele teve poucos cuidados no sentido de você ter profissionais de fato fazendo aquilo e não entusiastas do hobby. Né? Então hoje eu posso falar isso com propriedade porque eu trabalho já há 5 anos com isso, né? Tô dentro do hobby, sou entusiasta, apaixonadíssimo ainda, mas eu tô há 5 anos trabalhando com isso, então dá pra falar, é muito gritante a diferença quando você vê entusiastas trabalhando e profissionais mesmo trabalhando, porque o profissional, ele vai encarar isso como um produto e o entusiasta ele vai encarar isso como um jogo. Então o profissional ele vai tentar deixar isso aqui o mais condizente possível com a proposta original e o entusiasta ele tá apaixonadão fazendo aquilo e vai passar umas bizarrices, né? Infelizmente foi o caso. Né? Então tinha termos em inglês com português, tinha coisa traduzida errada, assim como tinha o Jogo Eterno, que na época foi lançado com coisas em inglês e português, com termos diferentes para a mesma coisa, mas de novo, né? Era o momento. Né? Então acho que o mercado ele amadureceu muito da época do lançamento do Sentinel. Você respondendo a pergunta, merece minha opinião sobre ele, ainda é a mesma, eu adoro esse jogo de paixão. Olhando aqui para a posição número 22, é o Dungeon Lords, esses sim os meus euros favoritos, ele está aqui embaixo. Não dá para vocês verem, mas é a Happy Anniversary Edition, que é uma caixa grandona, ela está bem embaixo aqui da caixa do Expeditions, eu não vou tirar tudo aqui, porque senão tem que bagunçar muita coisa, porque tem muita coisa em cima. Tem essa navona aqui de X-Wing, que é uma coisa que eu adoro, e eu percebi também que eu nunca gravei um review de X-Wing, me caiu a ficha arrumando a minha coleção esses dias. Eu vou mostrar, vai, falei que eu ia mexer, mas vou mexer. O Dungeon Lords ele é um jogo que ele está comigo desde sempre, né? Eu tive ele, depois eu tive ele com as expansões, eu tive ele em alguns formatos até eu conseguir essa caixa eu comprei com meu amigo Leandro, lá do Rio de Janeiro, beijo pro Leandro, não sei se você ainda confere alguma coisa no canal, eu adoro esse jogo, eu acho ele uma das melhores coisas já feitas em Euro até hoje. Eu vejo as pessoas às vezes falando mal desse jogo, né? E eu não tenho nada contra, tá certo, né? Não é todo mundo que é obrigado a gostar de um jogo que ele vai te punir, assim, excessivamente. Você vai apanhar e vai apanhar bonito desse jogo. Você não vai apanhar pouco, você vai apanhar bonito. Mas ele é um jogo que ele sobreviveu muito ao mesmo tempo e esse aqui eu jamais me desfarei. E é interessante, né, olhando para o passado, já que o objetivo é falar de coisas antigas, o padrão de moedas de metal é uma coisa tão chinfrim, cara, parece coisa de doce, sabe? Que vem no bombom, né? Na bomboniere. Bomboniere acho que nem existe mais, isso é muito da minha época. Mas brindezinho assim, sabe? É feio, não é bonito, é ruim olhando, mas é tão bom e tem um sentimento de saudosismo tão grande aqui que esse aqui ele vai ficar pra sempre. Né? Ainda mais eu comparar ele com o jogo da Stone Meyer Games aqui, né? Tava um em cima do outro. Então eu acho que ele é um jogo que sim, ele envelheceu muito bem, assim como todos os jogos do Vlada, que é um dos meus top 3 da vida. Uma pena que esse jogo nunca veio pro Brasil, mas podemos esperar aí, né? Um tempo atrás a Devir ela trouxe o Dungeon Pets, que é um jogo que eu jamais imaginaria que fosse ser lançado no Brasil e tá disponível aí, cara. Então a série Dungeon do Vlada vale a pena, tá? Acho que o Pets ele é mais amigável e esse aqui é pra você sofrer. Esse jogo é pra você sofrer, não é pra você se divertir. Amantes de agrícola adorariam Dungeon Lords. Olhando aí pra posição número 23, o Dominant Species. Aí aqui, mais uma vez, né? Clássico, absoluto, jogaço, mas que não cabe mais no meu gosto atual. Então acho que o Dominant Species ele permanece sendo um jogo muito bom, mas nas jogadas, com o passar do tempo, eu fui reparando que o fator aleatoriedade dele, né, a questão do clima, quando vinham lá, as ondas, né, destruição do cenário, tornava algumas coisas um pouco aleatórias demais. Então ele era um jogo que tinha um fator tático muito grande e você tinha que aprender a se adaptar àquilo. Então acho que ele ainda é um jogaço. Eu acho que quem tem ele pode deixar ele na coleção, mas pra mim ele não serve mais, não teria mais esse jogo. Olhando aqui pro próximo, mais uma polêmica, né, que foi o episódio 24, Masmorra de Dados. Masmorra de Dados ele foi publicado, era Histeria Games, acho que era isso, e na época foi muito legal, porque esse jogo ele saiu todo cheio de problemas, os dados eram uma porcaria, eu acho que eu até comentei isso no meu vídeo, e o autor, ele era um cara que ele se posicionava muito, assim, sabe, na comunidade. Tipo, como você tá falando mal do meu jogo? Não sei o que, ele ia lá e discutia, batia a boca. E tá certo, né? Acho que se você é apaixonado por algo, acho que você tem que defender aquilo, né? E ele, só que ele não desrespeitava ninguém, né? Mas ele é um cara que ele ia lá discutir e fazer valer o ponto dele. E foi legal porque esse jogo ele deu tão certo, tirando a qualidade do primeiro, que era paupérrima, era horrível. Verdade seja dita. Tirando a qualidade da primeira versão, depois ele virou Masmorra Dungeons of Arcadia, que é a Conclave lançou aqui, jogaço, produção da Cuminor Norte, divertidíssimo, tinha compatibilidade com o Arcadia Quest, né? Então tinha lá
a maneira como os dois jogos se conversavam, era muito legal isso pra época também. E é um jogo que eu teria, tá? Não original, o Dungeons of Arcadia. Eu acho que ele é aquele joguinho legal pra você abrir e falar, ó, senta aí, vamos jogar. E tanto o original, Masmorra de Dados, quanto o Dungeons of Arcadia, acho que eles são jogos que dá pra você jogar com quem não é do hobby. Então às vezes você tá recebendo alguma visita ali, cara, quer conhecer um jogo de tabuleiro, moderno, diferentão? É legal, né? Porque esses jogos eles promovem muita interação direta entre os jogadores. Então, quando você tem um jogo que obriga as pessoas a se relacionarem na mesa, ao invés daquele euro solitário, tipo, eu no meu mundinho, você no seu, acho que esses jogos eles têm uma valência muito grande, que é o de conquistar, né? O poder de catequizar pessoas para o hobby. Então eu acho que tanto o Masmorra original quanto a sua segunda versão tem esse mérito. Não tenho mais nenhum dos dois na coleção, mas nada contra, né? A relevância deles nos dias de hoje. Olhando aqui, aí sim, top da vida, tá atrás de mim aqui, ó, deu uma mudada aqui no meu fundo aqui, que é o Mage Knight, tá bem atrás de mim aqui. Mage Knight pra mim, ele é o... pá, né, vocês vivem querendo top, ele é meu top 1, de tudo, assim, de tudo. Né, durante muitos anos, o meu euro favorito foi o Projeto Gaia, né, e atualmente o que eu mais gosto é o Yokohama. Pra mim, Yokohama é meu top 1, meu euro top 1, assim, mas o meu jogo, independente de gênero, de mecânica, de tudo, favorito da vida, ainda é o Mage Knight. Mage Knight pra mim é a experiência suprema, essa versão nova aqui, as miniaturas tiveram redesigning, ele tem aquelas 4 cartas a mais em todas as expansões, agora foi anunciado uma nova expansão, vamos cruzar os dedos aí para que venha pro Brasil, né? Não é do Vlada, mas acredito que o Vlada ele tá lá olhando lá na montanha de dinheiro dele. Aliás, eu odeio Codenames hoje em dia, tá? Não porque eu não gosto do jogo, mas porque Codenames deixou o Vlada rico e aposentou o game designer, cara. Ai, que ódio disso. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada, mas é verdade. Eu acho que Codenames é uma das melhores coisas já criadas até hoje, assim, disparado. Só que Codenames deixou o cara milionário, tipo, aposentou. O cara, tipo, não preciso mais trabalhar, tô rico. Só de royalty aqui eu fico rico, né? Então, pra mim, o Mage Knight é meu jogo top 1 e permaneço com a minha opinião, tá? Eu acho que ele não é um jogo para todo mundo, acho que você não precisa ter ele na sua coleção. Eu acho que ele é um jogo que a curva de aprendizado dele vai afastar 90% das pessoas, mas aqueles 10% que permanecem ali, sabe, querendo se manter no jogo, se manter no produto, vão ter uma das melhores experiências. Fazer um jogo que ele exige dedicação. Não adianta você jogar uma vez aquele manual introdutório e falar assim, não, você tem que jogar. Você vai pegar a beleza do Mage Knight lá pela terceira ou quarta partida. Aí você vai ver que ali tem um baita jogo. Eu tava de férias recentemente, fiz questão de jogar ele o máximo que eu consegui nas minhas férias. Adoro, top 1 da vida. Aí, episódio 26, Spartacus, que era Blood and Treachery, uma coisa assim o título original dele, né? Um jogo de sangue e intriga, acho que é isso. Saiu aqui pela Cronos também, e é um jogo que eu não teria mais hipótese nenhuma. Eu acho que esse jogo envelheceu super mal. Ele é um jogo super travado. Eu acho que na época ele vendeu muito por conta do seriado, que estava estouradaço da Star. Né? Eu assisti tudo, gostei muito, foi uma experiência muito legal para a época, mas o Alan de hoje, nem esse seriado ele consegue ver mais. Nada contra, acho o seriado perfeito até hoje, mas não me agrada mais aquele tipo de narrativa. Não tô falando da história, tá? Eu adoro coisas violentas, com aquele ultra testosterona para todos os lados, adoro, mas eu acho que cansa, né? Tá mais focado na ação do que na narrativa. Hoje eu gosto de ler boas histórias, né? Hoje eu não trocaria a leitura de um Silmarillion por uma temporada de Spartacus. Pra vocês entenderem como é que tá a minha cabeça nos dias de hoje. Então eu não teria mais esse jogo. Eu tive a segunda versão dele, que foi aquela X-Men, né? Que tem uma versão dos X-Men. E eu acho que ela melhorou muito o jogo, mas infelizmente não veio pro Brasil essa versão. Episódio 27, que foi o Castles of Burgundy. Eu falei sobre ele aqui no episódio passado, né? Quando eu falei brevemente sobre o Feld. Então, minha opinião, é o mesmo outro episódio. Não teria mais. Nem esse, nem mais nada do Feld, a não ser o Bora Bora. Episódio 28. Esse é um arrependimento, cara. Acho que todo mundo já teve aquele momento que você vendeu o jogo, por qualquer motivo que seja, e você se arrependeu. Você fala, cara, fiz besteira, e agora? Como é que eu faço? Eu tô nesse momento, né? De tempos em tempos eu tenho esse momento de resgatar coisas para minha coleção. Né? Então eu tive isso com muita coisa de Star Wars, né? Por exemplo, o exterior eu tinha me desfeito, eu consegui de novo. Meu Rebellion eu tinha vendido, eu consegui de novo. Tem algumas coisas lá pra cima que eu tinha feito isso também. Então hoje eu tô priorizando muito a minha coleção. Aqui o Gears of War, meu jogo maravilhoso, eu tive, vendi, me arrependi, consegui de novo. Então hoje eu estou mais valorizando a qualidade pro meu gosto atual, tá? Do que necessariamente o volume, né?
E esse jogo em especial, o Race Fórmula 90, eu me arrependo amargamente de ter. Hoje eu tenho o Hit, que eu acho que é aquele jogo que ele agrada a todo mundo. Todo mundo. Você joga com qualquer um. Desde o jogador Die Harder até o entusiasta que acabou de chegar. E ele é ultra mega divertido. O Hit funciona pra caramba. Como funciona? É indiscutível. O Hit ele é um jogo 10/10. O problema é que o Race é 11/10. Por quê? Porque o Race ele é um simulador de corrida. Então ele é um simulador da Fórmula 1 nos anos 90. Então no que ele se propõe, ele é pra mim indiscutivelmente o melhor jogo que existe. Não tem nada nem que chegue minimamente perto dele. Eu vendi o meu jogo, não encontro mais. Hoje cópias dele são vendidas a pequenas fortunas. Ele teve um Kickstarter da segunda edição, que saiu com as expansões. Apareceram algumas cópias no Brasil sendo vendidas ali por altas bagatelas. Eu não quis comprar porque eu achei caro e talvez eu devesse ter comprado. Então esse eu me arrependo bastante. Depois do episódio 29, Bullfrogs. Bullfrogs pra mim foi um jogo muito bom pra sua época, serviu o propósito, era divertido, não quero mais. Não vou nem estender o assunto aqui. E aí um outro que é um dos meus preferidos da vida, tá aqui a minha caixa, mas eu não vou nem me atrever a pegar ela, porque tem um monte de coisa em cima, que é o Teste Calar. Foi o episódio número 30, acho que dá pra ver a pontinha da caixa dela aqui, ó. Tô batendo a caneta aqui. Hoje, eu graças ao bom ser, graças a um amigo também que trouxe tudo, deixar um beijo pro Lucas aqui. Eu tenho meu Teste Calar com todas as expansões. Frosthaven, Frosthaven? Não é Frosthaven, Frost alguma coisa. Frosthaven é outro jogo. A Frost qualquer coisa lá, a expansão dos demônios, a expansão do Éter, tenho tudo, que é a Nether Void, eu tenho tudo. Tenho o Teste Calar, e o Teste Calar pra mim, ele é aquele Vlada brilhando, voando baixo. Eu vi muita gente que jogou o Teste Calar uma ou duas vezes e falou assim, mas é tipo um xadrez, cara, você jogou errado, desculpa a franqueza, velho. Você jogou errado. O Teste Calar é aquele jogo para você jogar contando movimentos exatamente como um xadrez, mas com o fator tático das cartas. E quando você começa a descer, summonar tudo lá, é maravilhoso. É uma pérola, jamais sairá da coleção, ainda mais agora que ele está completinho. Então é isso, o episódio 002 aí da série Revendo o Ponto. Espero que vocês estejam gostando. Tá sendo legal gravar esses episódios aqui. No próximo episódio eu vou direto até o episódio 50 e aí eu vou ver o feedback de vocês, tá? Então se estiver tendo engajamento eu vou até o episódio 100, senão eu dou um hiato e aí eu vejo se vale a pena voltar ou não. Mas tá sendo muito legal bater esse papo novamente aí com vocês aqui no canal e parem de apelar pro sentimental. Talvez eu venha com uma nova série pro canal, mas ainda tô pensando coisas aqui na minha cabeça, porque de novo eu sempre gostei de em direções diferentes ao que todo mundo faz, né? Eu sempre quis entregar algo diferente, então tô bolando ideias, talvez venha algo legal aí para quem acompanha o canal. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.